Opa, vamos lá então começar a nossa reunião. Obrigada a todos os presentes, pessoal que é pontual, que chegou na hora. Obrigada pelo Guilherme novamente. A gente tem mantido essa frequência de todo ano receber atualizações do Plano Nacional de IoT. Lembrando que essa reunião está sendo gravada, então a gente aproveita esse material para usar nas nossas redes sociais, para fazer parte da oferta de novos membros poderem acessar essa gravação. Se a gente for falar alguma coisa que seja confidencial, é só sinalizar antes que a gente corta e exclui isso para sempre dos materiais que a gente tem gravado. A pauta de hoje inclui a gente se atualizar sobre o Plano Nacional de IoT. Então, hoje, o plano, ele é uma maestria, né, do MCTIC, que envolveu outros ministérios para apoiar as ações definidas quando se fez o desenho e estudo do plano. Então, o Guilherme vai trazer para a gente que tem sido discutido informações atualizadas nas últimas câmaras 4.0, que assim foi definido, e a gente tem a Câmara Agro, a Câmara da Indústria 4.0, a Câmara das Cidades Inteligentes e de Saúde 4.0. Então, ele vai contar um pouco para a gente os ministérios que têm apoiado cada ações e como é que ficou o impacto da pandemia, o que mudou, o que não mudou, de acordo com do que a gente sabia, tá? Ele também vai falar sobre as ações de fomento que são verbas que estão disponíveis, né? O governo tem incentivado projetos de internet das coisas e de inteligência artificial. Então, a gente já tem visto que o IoT e a AI juntos, eles são muito mais fortes, é muito mais explosão. E interessante que nas verbas de fomento, aí também está sendo contemplado nesses projetos, né? Então, quem tem interesse de aplicar, ou mesmo quem não tem interesse de aplicar, eu acho importante entender como que o governo está vendo que os projetos que estão sendo selecionados, porque é um reforço de demanda de mercado. Então, serve para a nossa organização, mesmo que a gente não as verbas de fomento. E, por último, ele vai dar uma rápida informação sobre duas ações que estão acontecendo com órgãos competentes sobre zerar Fistel, que a gente sabe que é algo de impostação que vai impulsionar muito os projetos de internet das coisas. O nosso convidado, Guilherme Correia, é coordenador de tecnologia e inovação do Ministério de Comunicações. Ele também, eu pedi para ele também falar essa divisão que teve do MCTIC, dar uma pincelada para a gente atualizar, embora não seja necessariamente de IoT, é importante a gente entender, né, estrutura de governo, é cultura, é atualização para a gente. E quero também deixar um recado das nossas próximas reuniões de setembro. A gente já tem agenda, então ela acontece no dia 8 de setembro, 8/9, e a gente vai fazer uma reunião de network. É muito importante nessa reunião de network que os novos membros se apresentem, quem já é de casa também se apresente e inspire os novos membros. E a gente tem como objetivo nessa reunião de network coletar demandas, porque a gente já tem mapeado alguns leads para trazer para vocês. E como não dá para trazer todo mundo, dentro dessa reunião a gente vai validar o que vocês estão buscando, como é que estão as suas ofertas, para que a gente possa, em outubro, voltar naquelas reuniões de demanda, onde a gente traz pessoas de mercado que estão dispostas a comprar a IoT em alguma parte da cadeia do ecossistema, para que vocês possam desenvolver projetos e para quem necessariamente não tenha projeto para desenvolver com essas pessoas, entendam a demanda de mercado, entendam a realidade, como que essas empresas estão tratando o budget, qual a maturidade delas em relação à tecnologia para fazer uma compra. Então, fica a dica, já anota, dia 8 de setembro, vai ser às 20 horas. E ainda em setembro, a gente vai ter a reunião com a Anatel. Até agradeço o Guilherme, que fez essa introdução com a gente. E a gente até fazer junto MCTIC e Anatel, mas a gente viu que tem muitas ações da Anatel que interessam para projetos IoT. Vocês já podem conferir a pauta no nosso grupo secreto do Facebook, já tem a pauta. O nosso convidado vai ser o Rodrigo Santana.
E, além das ações da Anatel, acho que tem algo muito interessante que eu achei genial, que é um estudo sobre cidade inteligente, para a gente conhecer a maturidade dos municípios. É um estudo já realizado, então é de grande valia. E essa reunião da Anatel vai acontecer às 10 horas da manhã. Então, a gente está avisando com 30 dias de antecedência para que você feche sua agenda também. A agenda lá também é super complicada para fechar, tem que pedir autorização para o assessor, para o superintendente, para a pessoa poder fechar a agenda e estar com você, interagindo com você. Então, se organize para participar, né? É importante. Os temas que a gente seleciona, a gente pensa na sua jornada em relação a informações de internet das coisas, de você como especialista. Outra coisa, o Guilherme autoriza a gente interromper a apresentação dele para fazer perguntas de acordo com o tema que ele está falando, tá? E a gente tem algumas funções que a gente pode usar aqui no Zoom, tá? Então, se você for na parte, quando você abre o chat, que você vê lá os participantes, você vai ver uma opção, raise hand, ou se tiver em português, levantar a mão. Então, se você levanta a mão, você já vem numa filinha para mim. E se você não se sente à vontade para interromper o Guilherme, eu vejo que você quer fazer uma pergunta e eu faço essa interrupção. Se você quiser, você mesmo, liberar seu áudio, fazer a pergunta para o Guilherme, também fique à vontade, tá bom? A gente tem uma outra questão que, de acordo com o que o speaker esteja falando, se você estiver gostando do que ele fala, aqui nesse menuzinho, a gente tem o microfone, o vídeo, a gente tem a parte de segurança, participantes, e tem um deles que chama Reactions. E nesse Reaction você tem duas opções, bater a mão ou dar o joinha. Eu acabei de fazer essas duas opções. Quem está entendendo e está vendo, pode fazer com a gente? Reactions. Isso, o Guilherme já entendeu, Fábio Brito, o João Pérez. Então, isso incentiva o participante para saber que a gente está gostando, que a gente está aprovando, que é um incentivo aí para ele ver as nossas reações nesse mundo online, a gente inovando como interagir. Bom, é isso. Obrigada, Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, Thelma. Uma boa tarde, já quase boa noite aí a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez aqui, é uma honra ter sido convidado para bater um papo aqui com vocês, né, na comunidade Tudo sobre IoT, da Thelma. E a ideia, a gente, como a Thelma já adiantou, é bater um papo mais atualizado sobre o Plano Nacional de IoT e ações que a gente vem fazendo para tentar cada vez mais fomentar aí esse ecossistema do qual todos nós fazemos parte, né, e do qual todos nós adoramos fazer parte. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo minha tela já? Estamos. Agora em tela cheia, né? Bom, então, pessoal, vamos lá. Plano Nacional de Internet das Coisas. Estão vendo, né? Essa mudança de slide aí também. Tá, ok. Também. Eu gosto de abrir a apresentação falando desse slide porque é sempre bom. É um slide que eu peguei em uma apresentação da Brascom que traz essas perspectivas de investimento de 2019 e 2022. Como a gente está em 2020, ainda está bem atual. E aí, só para mostrar ali, ó, vocês estão vendo que a IoT continua, comparada com as demais tecnologias de transformação digital, a IoT continua sendo de grande expectativa, né? Continua gerando aí uma grande expectativa no mercado, disparado é a maior de todas. Praticamente somando, se você somar todas, dá um pouquinho mais do que a IoT, mas praticamente ela se equivale
ao somatório das demais tecnologias de transformação digital. Então, isso é só para mostrar que, apesar de IoT ser algo, entre aspas, que já está ficando aí, né, não digo antigo, porque a IoT nunca vai ser antigo, mas já se fala muito em inteligência artificial, em blockchain, em outras tecnologias, mas a IoT continua despertando o maior interesse do mercado do que todas essas outras tecnologias. A gente já vem lidando com a IoT desde 2014, né? Então já são 6 anos e a IoT continua aí no pico das expectativas nesses últimos 6 anos. Volta um pouco, Guilherme, por favor. Tem esse outro quadradinho, esse círculo menor, significa o quê? Esse círculo menor impacta o que é receita de telecom, hardware, software e serviços em cima do esperado para IoT ou em cima de todas as tecnologias emergentes que se colocou? De tudo, em cima de tudo. Tá? Então, eles fizeram aqui uma divisão de software, hardware, serviços em geral e serviços de telecom em cima desse valor total aqui, né, de 345 bilhões de reais. Então, aí você divide mais ou menos nesses percentuais aqui. Ok? Ok. Bom, desde o ano passado, 2019, estamos sob um novo ministro, sob uma nova direção, né, como o pessoal costuma dizer, ministro Marcos Pontes, que trouxe a seguinte missão para o Ministério: produzir conhecimento, gerar riqueza para o Brasil, contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. E aí eu trouxe a estrutura aqui, que já é a estrutura atual, porque ela ainda não está oficialmente ainda valendo a nova estrutura. Minto, apesar, já está até valendo, mas ela ainda não foi feita a estrutura interna, a gente está passando por uma revisão agora e ela deve sair, ela deve passar a valer em 11 de setembro, tá? E aí o que mudou? O que mudou é que antes da divisão dos ministérios, quando éramos MCTIC, nós tínhamos, além de uma secretaria executiva, 6 secretarias finalísticas. E agora, com a divisão, né, desde que houve a divisão em junho, se eu não me engano, a divisão do Ministério das Comunicações, que se separou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Ministério das Comunicações ele levou 2 secretarias, a Secretaria de Telecomunicações, a CETEL, e a Secretaria de Radiodifusão, a CERAD. Tá? Então, essas duas aqui, Radiodifusão e Telecom, agora não fazem mais parte do MCTI, tá? Fazem parte do outro ministério, que é o Ministério das Comunicações. Restando para o MCTI as demais secretarias. A CETAP, a SEMP, a CEFAI e a CEPLA. Agora, de qualquer forma, esses nomes vão mudar, tá? A partir de sair um novo decreto que vai entrar em vigor em 11 de setembro. Esse novo decreto muda um pouquinho a estrutura das 4 secretarias que restaram. Tá? O Plano Nacional de IoT, que é o que nos interessa aqui, ele está sob a gestão da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, que é onde eu trabalho. Que, além do plano de IoT, também cuida da lei de TICs. É o novo nome que a gente está dando para a lei de informática. Tá? Então, a lei de informática, para quem não conhece, é a principal política industrial brasileira, que já está em vigor há quase 30 anos, tá? Desde 1991. Então, a gente lá na SEMP cuida também da lei de informática e eu estou falando isso porque depois eu vou fazer um link da lei de informática com o plano de IoT. A gente acaba usando alguns instrumentos da lei de informática ou lei de TICs para potencializar o Plano Nacional de IoT. Assim, eu coloquei só esse destaque em vermelho porque nesses tempos de pandemia a gente acabou ganhando uma função nova, que é principalmente aí a parte de fazer toda uma articulação em cima da fabricação de ventiladores pulmonares, né, para ajudar no combate à pandemia, para poder levar mais ventiladores para as UTIs, porque já se sabia desde o início que poderia haver um colapso no sistema de saúde e poderia faltar leitos, né, de UTI para os doentes de Covid. E aí a ideia é a gente pôr, no âmbito da lei de TICs, né, da lei de informática, a gente tem várias empresas que são fabricantes de ventiladores pulmonares. E aí a gente usou aí da articulação do governo
para poder fazer uma série de parcerias aí para poder ajudar e aumentar a capacidade produtiva dos ventiladores pulmonares. Então, nesses últimos meses, como as prioridades de todos nós mudaram, as nossas até mudaram um pouquinho, eu já falei isso em outras ocasiões, o Plano Nacional de IoT até ficou um pouquinho de lado, foi deixado um pouquinho de lado para a gente dar prioridade aí a essa questão dos ventiladores pulmonares. Bom, aí fazendo aquele rápido histórico que eu sempre faço, tudo começou com um estudo, esse estudo foi lá em 2017, foi um estudo contratado pelo BNDES em parceria com o MCTI e que teve como consórcio vencedor na ocasião a McKinsey, o CPQD e o Pereira Neto e Macedo Advogados. Esse estudo foi conduzido ao longo do ano de 2017. Eu já estava na equipe, participei junto, foi um período muito interessante, muito enriquecedor, a gente aprendeu bastante aí com os times da McKinsey, do CPQD, do Pereira Neto e Macedo, e o estudo hoje é algo que está... Deixa eu tirar aqui. É algo que está publicado, é público, né? É um estudo que foi feito com dinheiro público, então esse estudo ele é de todos nós, ele é do Brasil todo, quem quiser pode acessar esse estudo. Ele está disponível tanto no site do MCTI quanto no site do BNDES, é muito fácil achar esse estudo, basta digitar no Google Estudo IoT MCTI ou Estudo IoT BNDES, acho que o primeiro link já cai no site do BNDES, se eu não me engano. E aí tem uma série de documentos, alguns deles com mais de 150 páginas, são mais de 20 documentos, tá? Então, documentos que fazem benchmark internacional, comparando o Brasil com outros países, documentos que analisam a demanda e a oferta dentro do Brasil, partem de uma análise de 10 ambientes, criam uma aspiração para o Brasil, é uma série de documentos bem interessantes. E aí, o resultado desse estudo, basicamente, foi a definição dos ambientes priorizados, que é algo que o governo vem utilizando desde então, desde 2017, no final de 2017, início de 2018, quando se definiram os 4 ambientes. A gente vem usando essa definição de ambientes, não só no Plano Nacional de IoT, mas também em outras políticas do Ministério. Um exemplo aí é agora, no caso da inteligência artificial, o ministro definiu que ele gostaria de ter 4 grandes, na verdade 8 grandes centros, mas desses 8 centros de inteligência artificial, 4 focados nesses 4 ambientes do plano de IoT. Então, isso é para mostrar que assim, a gente está tentando dar uma continuidade à estratégia que está sendo conduzida lá desde 2017 com esse estudo, na verdade até antes, porque a Câmara IoT ela foi criada em 2014, as primeiras reuniões foram em 2015, e aí desde 2015 praticamente a gente vem trabalhando no tema e vem amadurecendo de que forma o governo poderia estar contribuindo com esse ecossistema de internet das coisas no Brasil. E aqui, então, a gente complementa a nossa matriz justamente com essas setas horizontais, onde eu vejo capacitação, articulação, fomento, ciência, tecnologia e inovação, regulatório, segurança e privacidade, e a infraestrutura de conectividade e interoperabilidade. Essas setas horizontais são temas transversais aos ambientes e justamente é o nosso desafio, é tentar trabalhar a capacitação, a articulação, o fomento e todos os demais de diferentes formas, calibrando de como o governo deve trabalhar ou às vezes nem entrar no jogo, deixar que o mercado se resolva sozinho, né? Então, esse é o nosso desafio, é justamente pegar cada uma dessas interseções de vertical com horizontal e tentar ver de que forma pode ajudar. Às vezes, a melhor forma é não fazendo nada, né? Como muita gente diz, às vezes é melhor que o governo não entre. Mas a gente sabe que em algumas outras situações, exemplo, infraestrutura de conectividade. A gente sabe que no caso das cidades, principalmente das grandes cidades, ok, tá? É algo que o próprio mercado já se resolve. Agora, no caso do rural,
No caso do rural, o governo precisa interferir, porque se for deixar só o mercado não vai levar conectividade lá para o interior, do interior do Mato Grosso, do Tocantins, do Amazonas, porque não é economicamente viável para as empresas. E aí, nessas horas, o governo tem que entrar cumprindo com seu papel. Da mesma forma, várias outras dessas verticais, a gente vai raciocinando dessa forma, ok? Então, só para vocês entenderem como que a gente enxerga aqui a matriz de ambientes com temas transversais. Bom, e aí a gente tem quatro grandes aqui pilares que nortearam o nosso trabalho desde 2018 até hoje. Primeiramente, a gente precisou estruturar, na verdade ainda está estruturando, a governança do plano de IoT. Isso foi feito principalmente com o decreto, que eu já vou comentar sobre ele no próximo slide. Além da governança, que no caso de governo é feito por leis, decretos e portarias, a gente entende que as plataformas de inovação, ou plataforma, ou hub de inovação, ou polos de inovação, enfim, o nome pouco importa. O importante é a gente sabe que o que é uma plataforma, um hub ou um polo de inovação. É justamente um ambiente, que pode ser até hoje em dia mais virtual do que físico, mas é um ambiente onde empresas, diferentes atores, diferentes stakeholders possam trabalhar de forma cooperada. E a gente sabe que a IoT é algo multidisciplinar. Então, a IoT, para se trabalhar com a internet das coisas, você tem que ter conhecimento de hardware, você tem que ter conhecimento de software, você tem que ter conhecimento de plataformas, você tem que ter conectividade, interconectando tudo isso, você tem que ter desenvolvimento, saber como desenvolver, às vezes, aplicativos, enfim. Então, é uma gama de conhecimentos que dificilmente uma empresa tem toda essa expertise necessária para realizar um projeto de IoT sozinho. E agora, se essa empresa trabalha de forma cooperada, com um ICT, com uma universidade, com uma startup, ou enfim, a startup procura um grande demandante, que seja alguém que vá usar aquela solução que a startup está oferecendo, e aí se juntam também os investidores, as aceleradoras, o próprio governo. Então, a gente entende que a plataforma de inovação é justamente a reunião de todos esses atores, e aí a gente tem estimulado para que todos esses atores possam trabalhar de forma cooperada, de forma colaborativa. Centros de competência é algo que a gente considera importante também, mais um dos projetos mobilizadores do plano de IoT, inclusive isso está no decreto, tá? No decreto que eu já vou mencionar. Não só as plataformas de inovação, como os centros de competência e o Observatório da Transformação Digital. O Observatório, a gente chegou a fazer uma primeira versão dele, ele está inclusive no ar, mas ele acabou sendo feito ainda no governo anterior, em 2018. Na troca de governo, acabou que se preferiu investir mais ali na parte das câmaras 4.0, que eu já vou comentar aqui até um dos nossos pontos de pauta. E o Observatório ficou realmente ficou meio congelado, mas é algo que a gente ainda pretende voltar em breve a turbinar, né, vamos dizer assim, esse Observatório da Transformação Digital. O que é o observatório, Guilherme? Qual que é o objetivo do observatório? No fundo, você ter um grande ambiente, uma grande plataforma, não é bem plataforma, um site mesmo, né? Um site ali onde você possa reunir informações as mais diversas possíveis, desde da parte de cursos, parte de capacitação, a parte de legislação, com todo o normativo necessário não só para a internet das coisas, mas para as pessoas envolvidas nesse ecossistema entenderem de normativos em geral que afetem toda a ciência, tecnologia e inovação. Toda a parte também de fomento, né, os programas aí, os instrumentos que existem para fomentar projetos novos, não só do Ministério, como também dos parceiros, como FINEP, BNDES, Embrapi. Então, assim, seria um local onde a gente gostaria de concentrar
toda a informação pertinente sobre aquela matriz que eu coloquei no slide anterior. Cada uma daquelas linhas horizontais. Então, a gente poderia ter, nesse observatório, assuntos de capacitação, toda a parte de governança e articulação, toda a parte de fomento, toda a parte de CTI, a parte de questões regulatórias, enfim, conectividade, tudo isso estaria reunido nesse observatório, entendeu? Seria isso, Théo. Isso a gente dá o nome de plano de ação. Bom, e aí a governança que eu comentei lá no primeiro pilar do slide anterior é justamente o decreto 9854, de 25 de junho de 2019, que instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas. Então, a partir desse decreto, oficialmente, o governo federal disse que a IoT é importante, a IoT é uma prioridade e o governo vai trabalhar, vai continuar trabalhando como já vinha trabalhando desde, como eu falei, desde 2014, com a criação lá da Câmara IoT lá atrás. Mas o decreto é como se fosse uma certidão de nascimento do Plano Nacional. E é algo que legitima ainda mais esse Plano Nacional, essa política pública, né? E nos dá, assim, vamos dizer, um certo mandato, né, para nos aproximar de outros ministérios, que é justamente o que a gente está fazendo aí com as câmaras e tal. Então, com esse decreto é assinado pelo presidente da República. Então, isso significa que quem está com a gestão do plano de IoT, na verdade, está com um mandato do presidente da República de que deve seguir com aquela política pública e deve obter, sempre que possível, a ajuda dos próprios de órgãos públicos parceiros, né? Outros ministérios e outros órgãos aí de apoio, como eu já citei alguns. Então, é muito importante, foi uma data realmente muito importante, essa data de publicação do decreto. E aí, desde que esse decreto foi publicado, a gente vem trabalhando esses 3 pilares, que é o que eu tinha conversado com a Thelma, inclusive, e eu resolvi meio que dividir aqui o trabalho que a gente vem fazendo no plano de IoT nesses 3 pilares: articulação, o fomento e as questões regulatórias. Então, o que é a articulação? O que a gente chama de articulação? É justamente esse contato que o governo pratica, não só entre órgãos de governo, mas também com os demais atores da sociedade. Articular significa sentar na mesa, botar todo mundo na mesma mesa e ouvir as dores, ouvir as sugestões, ouvir todos os lados da sociedade, iniciativa privada, a academia, os ICTs, as startups, os investidores. Enfim, isso é articulação. Então, como é que a gente tem feito articulação? Justamente por meio das câmaras 4.0. E a gente resolveu criar 4 câmaras, justamente seguindo lá aqueles 4 ambientes que eu já comentei, os 4 ambientes que o estudo lá de IoT priorizou. Então, a gente criou a Câmara da Indústria em junho do ano passado, abril do ano passado. A Câmara foi criada ainda antes da publicação do decreto, tá? A Câmara da Indústria. Logo após o decreto, em agosto, foi lançada a Câmara do Agro. Ao final do ano, em dezembro, a Câmara das Cidades. E em janeiro desse ano de 2020, a Câmara da Saúde. E aí, vamos lá. Câmara da Indústria. Câmara da Indústria, agora, a Thelma pediu para eu trazer informações aí de todas as câmaras, mas nem todas estavam sob a nossa gestão, né? Agora vão ficar. Então, o lado bom dessa divisão aí dos ministérios é que a coisa estava assim, um pouquinho dividida, principalmente em relação à Câmara das Cidades. A Câmara das Cidades estava com o pessoal da Secretaria de Telecomunicações, porque ele já tinha um tema chamado Cidades Digitais, e aí ficou o pessoal achou meio sem sentido ter um tema chamado Cidades Digitais e ter a Câmara das Cidades, cada um com uma secretaria diferente. Então, juntaram tudo na Secretaria de Telecomunicações. Só que com a divisão do Ministério, achou-se por bem deixar todas as câmaras agora lá no MCTI com a SEMP, né? Onde eu trabalho lá com a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. Então, agora a gente recebeu de volta a Câmara das Cidades.
Então, deixa eu voltar e falar na ordem, mas depois eu chego lá na Câmara da Cidade. Falando da Câmara da Indústria, ela estava lá com a SEMP, com a nossa secretaria. A gente tem trabalhado não diretamente, não está sob a minha coordenação, mas está sob a coordenação de uma outra pessoa. E a Câmara da Indústria basicamente criou 4 grupos de trabalho. Os grupos de desenvolvimento tecnológico e inovação é o primeiro deles, o grupo de capital humano, o grupo de cadeias produtivas e o grupo de regulatório, normalização e infraestrutura. Tem um documento, tem um plano de ação da Câmara da Indústria que está disponível no Ministério, que ele viu trabalho, esse foi lançado no final do ano passado. Depois, se a Thelma quiser, eu posso compartilhar esse documento aí com vocês. Mas, assim, se procurar, acho que vocês conseguem achar também lá no site do MCTI. Mas nem sempre é fácil achar, então, se precisando, Thelma, viu? Eu compartilho com vocês esse documento. Só que eu aconselharia o seguinte, está sendo lançado agora, acho que agora, mês de setembro, uma revisão já desse plano de ação. Foi justamente o trabalho que essa Câmara fez ao longo do primeiro semestre, foi rever algumas ações, então lá tem um documento, eu posso até mostrar aqui, vocês continuam vendo a minha tela, né? Sim, sim. Não, e aí, pessoal, vamos lá, reactions. Quem quer saber esse documento atualizado? Coloca aí nos reactions. Vocês estão vendo aí, Câmara da Indústria 4.0? Estamos. Então, Não, esse é o documento. não, a gente está vendo só o seu PowerPoint. Continua vendo o PowerPoint? Tá, então... eu teria que dar o stop. Bom, depois eu mostro, ao final, se for o caso, eu mostro. Então, eu estou com ele aberto aqui também em outra aba, mas para eu não ter que descompartilhar a tela. Tá. Enfim, mas o que eu ia dizer, então, é o seguinte, a Câmara da Indústria, ela está lançando uma revisão desse plano de ação agora em setembro. Então, talvez seja melhor esperar um pouquinho e já pegar o documento revisado, entendeu? Em vez de pegar o documento que é do final do ano passado. Tá? Mas, então, enfim, fica a critério de vocês, tá? Esse documento novo está para ser lançado. Eu conversei hoje com a Eliana, que é a coordenadora dessa Câmara da Indústria, até para me atualizar, porque é muita coisa, é muito assunto, eu não consigo acompanhar, mal acompanho a Câmara do Agro, que é que eu estava coordenando, quanto mais essas outras câmaras. Enfim, então, isso aqui, existe esse documento que está no site, que depois eu posso ajudar vocês a achar ele, a compartilhar ele com vocês. Câmara do Agro. Câmara do Agro segue uma estrutura muito parecida com a Câmara da Indústria, também é dividida em 4 grupos de trabalho. A gente tem o grupo de inovação, que eu coordeno, tem o grupo também de capital humano, o grupo de cadeias produtivas do agro e o grupo de conectividade no campo. Esse grupo de conectividade no campo é coordenado por um colega nosso, que agora está lá no Ministério das Comunicações, o Hélio. Os 2 grupos, o de cadeias produtivas e o de capital humano, é coordenado por um colega nosso do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? A gente chama de MAPA. Então, e eu cuido do de inovação. Então, a gente, ao longo desse primeiro semestre, como eu falei, a gente fez algumas reuniões com o nosso Conselho Superior mais para o início do ano, fizemos uma reunião grande dos grupos de trabalho agora em junho, e a gente tem usado, a Câmara do Agro, basicamente, a gente tem aproveitado essas reuniões para meio que fazer um networking, é mais ou menos o que a Thelma faz aí no Tudo sobre a IoT. Então, a gente fez algo semelhante lá nos GTs da Câmara do Agro. A gente não tem ainda um plano de ação como tem na Câmara da Indústria, mas a gente tem aproveitado justamente para para compartilhar iniciativas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela tá lançando agora, semana que vem, um edital de fomento para o agro 4.0. E ela compartilhou isso com o pessoal da Câmara do Agro nessa reunião de junho. Eles até fizeram uma apresentação, mostraram como é que seria o edital. Então, quem estava nessa reunião de junho da Câmara do Agro já sabia desse edital da BDI. Tá? Ele vai ser lançado semana que vem. Então, a gente tem feito isso. A gente pega, por exemplo, a CNA,
Federação Nacional de Agricultura e Pecuária. A CNA, ela também tem algumas iniciativas de fomento a startup, de alguns programas internos dela, de capacitação, que ela compartilhou com a gente na reunião também lá de junho. Tá? Então, a gente... Câmara das Cidades é o que eu falei no início para vocês, a gente acabou de receber ela de volta, então... Guilherme, como é que as pessoas fazem para participar dessas câmaras, dessas reuniões? Então, o problema dessas câmaras somente é o seguinte, a gente não pode... a gente gostaria de poder permitir que empresas individualmente entrassem, mas como isso seria inviável você ter numa mesma reunião dezenas, poderia chegar talvez até centenas de empresas, porque aí o governo tem que ser isonômico. Então, se ele abrir para uma empresa em particular, abriu para a empresa X. Qualquer outra empresa, de qualquer que seja o porte, grande, pequena, média, startup, se ela quiser entrar, a gente vai ter que abrir também. Então, não dá para você abrir para algumas e fechar para outras. Então, como não tem como comportar todas numa reunião e se tornar inviável, acaba que a gente não permite a entrada de empresas de forma individual, mas permite a entrada de associações. Então, associações já assim, conhecidas, que representam determinados segmentos, né, determinados nichos. Vou dar um exemplo. A ABINE, a ABS, a Brascom, o Sindtelebrasil, que é das operadoras. No caso do agro, por exemplo, no caso do agro, a gente tem associações mais voltadas ao agro. Então, a gente tem algumas associações aí, tipo a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, tem a Associação dos Prestadores de Serviço em Agricultura de Precisão, então, assim, são sempre associações, tá? Então, a mensagem só que são associações. Então, assim, se vocês se reunirem, o importante é que seja alguém que represente um grupo. Então, essa instituição que representa um grupo, ela é bem-vinda, ela pode entrar, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, eu acredito que, pelo fato da comunidade Tudo sobre a IoT, ela não é bem uma associação, né? Eu não sei qual é a figura jurídica dessa comunidade, Thelma. Eu não sei se mas como você representa uma série de pessoas físicas, né? Eu não sei se tem também pessoas jurídicas. A gente tem que conversar melhor, Thelma. Eu não sei se a gente conseguiria fazer aí essa inserção do Tudo sobre a IoT nas câmaras. É uma possibilidade, é uma ideia. Vamos conversar sobre isso. Obrigada. Bom, então, assim, como eu falei, cidades a gente está recebendo agora, estava sendo tocada por outra secretaria, CETEL, mas, basicamente, como foi no final do ano passado, eles fizeram a primeira reunião, teve uma reunião presencial ainda no começo do ano, acho que em fevereiro, e teve uma segunda reunião já virtual em junho. E eles definiram também alguns grupos, definiram um regimento interno, e eu estou tomando o pé dessa situação agora. Tá? Então, assim, eu sei que hoje, por exemplo, o trabalho está sendo feito muito próximo com o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, e o MDR tem uma iniciativa deles lá chamada Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E inclusive, hoje estava tendo uma reunião dessa carta do pessoal do MDR. E até o pessoal nosso lá do NCTI foi participar, estava o dia inteiro lá participando dessa reunião do MDR. Então, eu nem estou sabendo, porque era a notícia mais recente, mais fresquinha, está sendo essa reunião de hoje, que eu ainda não tive feedback. Mas, como isso veio para a gente agora, acho que mais um mês aí, até a gente se estruturar para a gente poder nos organizar e saber aí que rumo que essa Câmara das Cidades vai ser tomada, tá? E finalizando, a Câmara da Saúde foi uma que foi lançada, e no que ela foi lançada, a gente começou os preparativos aí para ter a primeira reunião, veio a pandemia. Então, assim, simplesmente a gente não conseguiu fazer reunião. A gente voltou a conversar depois com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde falou para a gente, vamos segurar isso aí, sem condições, a prioridade, o foco total do Ministério da Saúde é para o combate à pandemia.
Então, vamos deixar a Câmara da Saúde aí em stand-by e simplesmente não fizemos nenhuma reunião da Câmara da Saúde. É algo que foi lançado, mas que até agora ainda não foi, vamos dizer assim, não se tornou operacional. O que não significa que a gente não tenha apoiado ações da área de saúde. Tá? Eu vou até mostrar alguns exemplos ainda nessa apresentação, mas a Câmara em si é que ela que assim, não houve esse start da Câmara da Saúde. Tá? Aqui só os tiquezinhos. Bom, aí falando um pouquinho agora da parte de fomento. Tudo que eu falei até agora sobre câmaras era da questão da articulação. Né? Agora vamos falar do fomento. Basicamente, a gente divide o fomento em recursos reembolsáveis e não reembolsáveis. Reembolsáveis, no fundo, é o quê? É o empréstimo. Né? É aquele recurso que uma empresa pega, seja da FINEP, seja do BNDES, e que tem que pagar de volta depois, com juros mais atrativos e tal, mas, de qualquer forma, tem que pagar. Então, é um dinheiro emprestado ao recurso reembolsável. E o recurso não reembolsável, aí sim, é um recurso, famoso empréstimo a fundo perdido, como o pessoal costuma dizer, mas cujo nome correto é recurso não reembolsável. E aí, tanto o BNDES, quanto a FINEP, quanto a Softex, que é parceira lá do Ministério também, é um braço aí de apoio do Ministério, como a BDI, que eu acabei de citar essa iniciativa da BDI, o Agro 4.0. Então, todos esses recursos aqui são recursos não reembolsáveis, ou seja, a empresa que está desenvolvendo um projeto de IoT e quer ficar de olho aí nesses editais, por exemplo, acabamos de ter, o destaque hoje seria para esse aqui, FINEP Tecnologias 4.0. Acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar, esse edital ficou aberto agora durante o mês de julho, se eu não me engano, julho, e agora até o comecinho de agosto, mas ele acabou de fechar agora, acho que na primeira semana de agosto. É um edital que há muito tempo não acontecia, tá? Um edital de subvenção econômica. O que é subvenção econômica? É o dinheiro direto para empresas. Porque nem sempre os editais eles dão dinheiro para a empresa. Às vezes dão dinheiro para o ICT, dão dinheiro para a universidade, ou dão dinheiro para, enfim, só para startup. Às vezes são aqueles programas de apoio só a startup. Mas nesse caso aqui do FINEP Tecnologias 4.0, o recurso era subvenção econômica para empresas de todos os portes, tá? Também tinha a possibilidade de ter recurso para startup, mas para empresas pequenas, médias e grandes. E aí esses 50 milhões eles eram divididos justamente nas 4 ambientes novamente. De novo aquilo que eu falei, né? Mostrando a continuidade da política. Então, desde o estudo IoT, aqueles 4 ambientes estão priorizados, então o edital FINEP seguiu e ele dividiu esses 50 milhões da seguinte forma: 15 milhões para iniciativas da indústria, 15 milhões do agro, 15 milhões da saúde e 5 milhões para cidades inteligentes. Tá? Então, dessa forma, foram divididos 50 milhões. E esse edital bateu o recorde histórico da FINEP de projetos submetidos. Foram mais de 1.000, se eu não me engano, 1.100 projetos foram submetidos para esse edital aí, Tecnologias 4.0 da FINEP. Quando a gente fala Tecnologias 4.0, a gente não está restrito somente a IoT, né? Obviamente. Mas a IoT, sem dúvida, foi uma das tecnologias mais utilizadas aí nos projetos, mas também com bastante uso da inteligência artificial. Tá? Bom, a Embrapi também é uma empresa parceira, acho que vocês já ouviram falar, conhecem bem o modelo Embrapi, ela apoia projetos de uma empresa que contrata uma unidade Embrapi. Tá? Então, o que é uma unidade Embrapi? São esses ICTs, por exemplo, CPQD. CPQD é uma unidade Embrapi. O Eldorado também, o Inatel, o César, lá de Recife, o CERT, lá de Florianópolis, todas são unidades Embrapi. São mais de 50 unidades Embrapi, e aí qualquer empresa pode chegar para uma unidade Embrapi e contratar para que ela desenvolva um determinado projeto. E aí, se esse projeto tem um custo aí de, sei lá, vamos botar R$1 milhão, a empresa ela é obrigada a aportar 1/3 desse 1 milhão, ou seja, 300 ali, na faixa de 300 mil, e a Embrapi entra com outro 1/3, então a fundo perdido, ou seja, a Embrapi doa 1/3 do valor do projeto para a empresa,
E o terceiro, um terço, ele é na forma de mão de obra e tempo, né, hora homem, da unidade Embrapi, ou seja, do ICT. Então, dessa forma, a gente compõe um terço, um terço, um terço. Esse é o famoso modelo Embrapi. Dessa forma, a Embrapi procura auxiliar as empresas que estão com projetos aí de IoT. Inclusive, tem um segmento lá da Embrapi que é só para projetos de internet das coisas e manufatura 4.0. A Softex também está com um programa interessante, o IA2, que é a inovação aberta e inteligência artificial. Por isso, o IA ao quadrado. Tá? IA de inovação aberta e IA de inteligência artificial. Além do Conecta Startup, esse com foco específico em startups. Esse BNDES eu citei aqui, mas ele já foi fechado. Ele abriu em 2018, fechou em 2019, já está fechado. Mas foi um programa aí também que está sendo contratado agora e deve dar início aos projetos, acho que ainda esse ano. Enfim, então isso é só para vocês verem que existe um cardápio de opções aqui para as empresas que buscam fomento dos seus projetos de internet das coisas. Além desse cardápio de fomentos, a gente tem outras ferramentas e outros instrumentos que o governo pode usar. Lembra que eu falei lá no início da lei de TICs ou lei de informática? A gente consegue, com essa lei de informática, acaba que, usando aí obrigações que as empresas beneficiárias da lei, elas têm que cumprir determinadas contrapartidas. Uma delas é o PPB, que é o Processo Produtivo Básico, outra delas é investir em P&D, e uma terceira alternativa de obrigação é investir um determinado valor proporcional ao que a empresa, é um percentual do que a empresa fatura, tá? Dos chamados bens incentivados. E aí a empresa pode cumprir, para cumprir com a obrigação dela, ela pode fazer um aporte numa determinada conta. Essa conta a gente chama de PPI. E aí esse recurso ele é gerido pelo governo e com esse recurso a gente acaba conseguindo investir em projetos estruturantes que a gente considera interessantes. E aí dessa forma a gente consegue, acaba gerando recursos para poder movimentar com o ecossistema de IoT, porque aí a gente acaba priorizando projetos de internet das coisas, e aí a gente usa instrumentos da lei de informática para potencializar, né, para catapultar esses projetos de internet das coisas. A mesma coisa com a lei do bem, com os P&Ds da ANEEL e da ANP, com o programa Rota 2030, que é para o setor automobilístico. Em termos de fundos, a gente tem o Fundo de Ciência e Tecnologia, o principal fundo hoje de Ciência e Tecnologia é o FNDCT, Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O problema do FNDCT é que ele é um fundo tradicionalmente que tem os seus recursos contingenciados. Né? O que é isso? O recurso acaba sendo tomado pelo governo para fazer superávit primário. Então, é um fundo que a gente acaba não conseguindo utilizar ele da forma que deveria. Inclusive, está tendo aí, acho que uns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional até para liberar o FNDCT, porque é um fundo bem grande, mas que acaba não sendo possível a utilização dele. Além disso, tem fundos de telecomunicações, como FUST, Fistel e Funtel. FUST é o fundo de universalização, o Fistel é o de fiscalização, e o Funtel é o de inovações na área de telecomunicações. O Fistel, esse fundo aqui, ele é arrecadado justamente daquele imposto que todos nós pagamos quando um equipamento, né, pode ser um celular, inclusive, ou seja, qualquer equipamento que usa o espectro licenciado, ele acaba tendo que pagar ali, qualquer dispositivo acaba tendo que pagar ali 2 taxas, a TFI e a TFF. Eu vou falar nisso quando a gente falar lá do tema do Fistel, da isenção do Fistel. Eu não sabia, eu achei que fosse só para serviço. Não sabia que era para equipamento também, para hardware. Não, hoje um celular, qualquer celular hoje que tenha um chip, um chipzinho para você poder falar, você paga, quer dizer, não é você que paga, é a operadora que paga, entendeu? Você acaba sendo... no serviço, não é no hardware, né? Não é no hardware, assim, ele é na ativação do hardware. Tá.
é pago pela operadora. É a operadora que paga, que desembolsa esse valor aí, o Fistel. Por isso que as operadoras ficam doentes aí com essa história do Fistel em cima de IoT, porque a quantidade de dispositivos, de sensores, né, no caso do IoT, é muito maior. E aí, se a operadora tinha que pagar Fistel em cima de cada dispositivo de IoT conectado, ia acabar inviabilizando muitos projetos. E aí é por isso que tem aí esse projeto de lei tramitando também aí no Congresso para zerar o Fistel para dispositivos de IoT. Tá? Não, por exemplo, para celular não, o celular vai continuar pagando, mas para dispositivo de IoT ficaria isento. Ok? Ok. Bom, aqui eu só trouxe alguns exemplos, deixa eu passar mais rápido, porque a gente já está meio, não sei como é que está o tempo aí, Thelma. Mas deixa eu dar uma acelerada até para a gente poder depois discutir mais. Aqui é uma série de projetos, os programas prioritários que eu falei que são aqueles programas estruturantes que a gente tenta apoiar com recursos do PPI, que são esses recursos que acabam vindo lá das empresas da lei de informática. Então, a gente tem projetos como, por exemplo, esse projeto executado pelo LSTEC, lá da USP, o projeto Caninos Loucos. É uma plaquinha que está sendo desenvolvida pelo pessoal da USP, lá, o professor Marcelo Zufo, onde ele está desenvolvendo uma plaquinha tipo uma Raspberry Pi, né? ou uma Arduino, um tipo de Arduino é mais parecido com uma Raspberry. No caso do CERT, outro executor nosso, está desenvolvendo o Lab Faber, lá em Florianópolis. É um laboratório padrão, laboratório modelo de indústria 4.0. Isso é com recursos também dos programas prioritários, dos PPIs. No caso do programa prioritário número 3, cada 1, 2, 3, 4, 5, é porque hoje a gente tem 5 programas lá no contexto aí desses PPIs. Tá? Então, os programas 1 e 2 são gerenciados pelo próprio MCTI, o programa 3 ele é coordenado pela RNP, o programa 4 pela Softex e o 5 pela Embrapi. Esse programa coordenado pela RNP tem diversos projetos. Um deles é com o CPQD, o projeto chama Plateado. É uma plataforma de inteligência artificial específica para o agro. O Inatel é um executor de um outro projeto, de 5G para áreas remotas. Esse programa também tem um projeto que é um projeto de parceria internacional entre o Brasil e a União Europeia, a gente chama de quarta chamada coordenada. Então, só que a gente tem mais ou menos uns 6 projetos que são tocados tanto do lado brasileiro quanto do lado europeu, e são projetos, inclusive, de IoT também. Aqui a gente tem projetos de irrigação, sensores monitorando a parte toda de irrigação. A gente tem projetos de saúde, como, por exemplo, monitoramento de obesidade infantil. A gente tem projetos de indústria, a gente tem projetos de 5G, projetos de cloud computing. Então, são vários projetos apoiados nessa quarta chamada coordenada. No caso aqui do programa 4, a gente tem a Softex, que hoje está principalmente com foco nesse IA2 que eu já comentei, que é o Inteligência Artificial e Inovação Aberta. E a gente tem o programa da Embrapi, né, onde a Embrapi é coordenadora, cujo foco são projetos em IoT e Manufatura 4.0. Todos esses programas, como eu falei, repito, são apoiados com recursos dos programas prioritários da Lei de Informática, recursos esses que vêm da obrigação das empresas que são beneficiárias da Lei de Informática. Aqui mais uma página de projetos apoiados na área de saúde. A gente, esse ano, começou a apoiar projetos de telemedicina, uma parceria lá com o Inova Incor, Hospital das Clínicas. É um projeto de IA para diagnóstico de Covid. É uma iniciativa da Deloitte, que reuniu um time de empresas aí, bem interessante isso aqui. Quando eu digo apoiar, tá, nem todos aqui a gente apoia com recurso financeiro. Às vezes a gente apoia de forma institucional, né? Só participando das reuniões, dando sugestões, dando opiniões. Então, nem sempre apoiar significa colocar recurso, tá? Quando eu falo fomentar, aí sim é colocar recurso. Quando eu falo apoiar, não precisa ser necessariamente com dinheiro, tá? Com recurso público. Pode ser o apoio, por exemplo, eu estou aqui, nesse exato momento, eu estou fazendo um apoio à comunidade Tudo sobre IoT. Né? Eu estou compartilhando aqui do meu tempo, fazendo uma apresentação para vocês. Isso aqui é um apoio do Ministério, não deixa de ser um apoio à comunidade Tudo sobre IoT. Então, da mesma forma que a gente participa de reuniões de vários grupos, e aí só o fato de a gente participar de uma determinada reunião e
às vezes, colocar um insight lá para o grupo, colocar uma visão, colocar uma sugestão, isso é uma forma de apoiar também. Então, a gente tem um projeto lá do Inova HFA. HFA é o Hospital das Forças Armadas aqui de Brasília. Então, eles têm um projeto também envolve, inclusive, inteligência artificial também. É um mecanismozinho chamado Robô Laura. A gente está pensando em criar um novo PPI para a saúde digital, mas isso ainda não é uma certeza. E apoiar um projeto de biosensores. Também é um projeto bem interessante, onde a gente vai usar sensores, né, para a área de saúde mesmo. Por exemplo, que monitora diabetes, algum tipo de doença. No caso do agro, a gente tem também algumas parcerias aí com, por exemplo, grandes instituições do Brasil. Exalc é uma das instituições top aí na área de agronomia, né? Fica lá em Piracicaba. Então, a gente tem uma parceria com a Exalc. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a gente tem um projeto de previsão climatológica, onde o INMET pretende aumentar de 3 para 6 meses a previsão climatológica. Isso vai gerar uma base de dados enorme, gigantesca, e essa base de dados, a ideia é que ela seja disponibilizada para uso em projetos mais variados possíveis. Startups que queiram usar os dados de clima enfim, para uma solução qualquer no agro. Tudo isso a gente está prevendo com esse projeto aí, com essa parceria com o INET. A parceria com a Embrapa também, a gente tem uma fazenda digital, uma Agritech Farm, que a gente vai começar a apoiar em breve, ainda esse ano. A gente tem também uma revitalização de um centro, é um laboratório, na verdade, fica situado, esse aqui é lá na Bahia, é um laboratório no âmbito da Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, tá? E é um laboratório com foco em análise laboratorial de agro, de sementes, de pragas, enfim. Então, é algo que também a gente está apoiando. E esse Agro 4.0, que é a parceria com a BDI. Finalmente, para a gente terminar, tem a questão do Fistel. E aí já é aquele terceiro pilar, é o pilar regulatório. Hoje a gente tem duas iniciativas, uma iniciativa do Legislativo, uma iniciativa do Executivo. A iniciativa do Legislativo está no Congresso sob o PL 6549, está na relatoria do senador Vanderlan, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informática. E o objetivo desse PL, desse projeto de lei, é aquilo que eu já havia comentado, é zerar TFI, TFF. O que é TFI e TFF? São justamente as duas taxas que compõem o Fistel. Além disso, zerar a CFRP, a contribuição... esqueci o F, para a radiodifusão pública. E a Condecine, né, que atua na parte audiovisual. Então, todas são tarifas, tá? Tudo isso aqui é tarifa, tarifa, tarifa e tarifa. Então, a ideia é zerar tarifas para dispositivos de IoT, como eu mencionei. E aí, se a gente conseguir que esse projeto de lei seja aprovado, obviamente, o impacto financeiro, o impacto tributário em cima de soluções de IoT vai ficar muito mais leve. E aí, com isso, a ideia é que a gente possa induzir a que tenham mais projetos de internet das coisas. O próprio iniciativo também, no âmbito do Ministério das Comunicações, também tem uma iniciativa, é uma medida provisória, que também tem o mesmo objetivo, zerar as mesmas tarifas. Tá? Aí eu não sei como é que está a tramitação disso aqui, desde que a gente separou os ministérios, eu tentei até pegar informações hoje, mas não consegui pegar as informações, mas eu sei que está rolando essa iniciativa no Executivo também. E aí eu não sei qual das duas, pelo menos, aparentemente isso mostra que tanto o Executivo quanto o Legislativo percebem que tributar IoT não é algo legal. E aí, em ambos os casos, está se tentando zerar essas tarifas, no caso dos dispositivos de internet das coisas. Deixa eu ver aqui. Era isso, gente. Então, eu acho que com isso agora eu encerro a parte da apresentação e aí eu fico aberto aí para a gente bater papo agora, tirar eventualmente alguma dúvida e, enfim, ficar aí, trocar uma ideia sobre o que vocês acharam dessa apresentação e eventuais comentários que vocês queiram fazer. Estou à disposição. Ah, legal. O que vocês estimam dessas ações de redução de Fistel? Tem prazo quando é uma medida provisória ou quando é uma PL?
Isso é complicado, Thelma. Assim, e Você quer esse interromper seu PL. share? Quer interromper o share, por favor? Né? Então, é o seguinte, o PL, ele, até fiquei sabendo hoje, por meio de um contato lá, que eles estão tentando fazer uma tramitação de urgência. Ele já tramitou na Câmara dos Deputados e já está no Senado, então já está mais de meio caminho andado. Só que precisa tramitar no Senado. O que é tramitar no Senado? Passar por Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão Econômica, Comissão Jurídica. Então, tem várias comissões, né, formadas lá pelos deputados, pelos senadores, e aí, em cada uma dessas comissões, eles aprovam ou não o projeto de lei. E aí, quando se pede para regime de urgência, né, deixa eu ver, como é que é o nome aqui? Requerimento de urgência. Quando se pede um requerimento de urgência, significa que o PL já pode ser votado em plenário. Então, acelera um pouco a tramitação. Então, mas isso, assim, depende de outras pautas, depende de prioridade, é difícil dizer assim quanto tempo ainda vai levar. Isso começou em 2017, tá? Então, só para você ter uma ideia. Então já tem 3 anos que está rolando isso. Então, mas a gente acha que agora a coisa está tomando aí um rumo e uma reta final. Tá. E a gente já está tendo alguns resultados práticos. A gente mensurar, por exemplo, esse estudo que a gente fala de uma faixa de receita, né? A gente já tem como medir isso? Como é que a economia está sendo movimentada com a IoT? A gente recebe, às vezes, essa demanda de estimar esses números. No estudo, a gente tem alguns números que foram estimados, mas tudo não passam de estimativas, tá? A estimativa era de que a IoT no Brasil ia movimentar de 50 a 200 bilhões, se eu não me engano, de dólares até 2025. Agora é uma faixa grande. O que é 50 a 200 bilhões de dólares? Né? Então, é difícil você chegar a um número. Um dia desses foi pedido para a gente fazer uma estimativa do número de empregos. Eu até pesquisei aí alguns outros estudos. Quantos empregos a IoT poderia gerar? E aí achei um estudo lá do pessoal da Teleco que fala em torno de 1 milhão, entre 1 milhão e 1 milhão e meio. São sempre faixas grandes, né? Porque é uma estimativa realmente que depende de N coisas, de N fatores macroeconômicos. Então, mas é um número que está aí rodando na internet. 1 milhão de empregos podem ser gerados. A gente sabe que hoje a gente está com 13 milhões, sei lá, né, acho que desempregados. Então, ainda vai ter 1 milhão, resolve uma pequena parte, menos de 10%. Mas já ajuda, é melhor do que nada, 1 milhão de empregos. Legal, Gui. O Valdir tem uma pergunta. Pode abrir seu áudio, Valdir. Oi, Thelma, oi, Guilherme, pessoal. Desculpa, eu estou com uma instabilidade de internet, eu vou deixar sem vídeo aqui, senão é capaz que eu não consiga nem fazer a pergunta. O Guilherme, obrigado aí pela sua presença e apresentação, né? Sempre é muito importante, né, essa visão para a gente aqui da comunidade. A minha pergunta recai a uma fala sua referente à parte de financiamento de FINEP, tá? Que não necessariamente é para startups ou para órgãos acadêmicos, né? Mas pensando numa situação que eu acho que alguns de nossos participantes aqui têm, de um empreendedorismo, né? Desenvolvendo uma aplicação, desenvolvendo um negócio, e que precisa ter e recorrer a algum tipo de recurso, tá? Do FINEP, né? Você conseguiria, não sei se você poderia ajudar, né? Só dar uma breve resumo desse caminho para a gente conseguir obter esse recurso? A gente vai ter que ter um órgão ou alguém intermediário para conseguir avançar com o projeto. Enfim, se você puder falar um pouco desse ponto, eu te agradeço, tá bom? Ok, Valdir, obrigado aí pela pergunta. É importante realmente isso. Assim, a FINEP, ela trabalha com chamadas. Então, tem período que tem chamada, tem período que não tem chamada. Essa chamada Tecnologias 4.0, eu comentei, ela teve aberta aí por 1 mês e pouco, 2 meses, eu não
não sei exatamente quanto tempo, ficou junho e julho, mais ou menos, ela ficou aberta. Então, como é que faz para saber que ficou aberta? Aí tem que acompanhar, não tem jeito. A Thelma, quando perguntou lá do observatório de IoT, lá poderia ser um local onde você acompanharia todas as chamadas abertas de todas essas instituições de fomento, FINEP, BNDES, Embrapi, ABDI, Apex, Sebrae, Senai. Então, assim, são várias instituições que, de tempos em tempos, eles abrem chamadas. A Embrapi, por exemplo, não. A Embrapi não abre chamada. A Embrapi, ela é um processo diferente, é um modelo diferente. Ela tá ali aberta, sempre à disposição. Qualquer empresa pode chegar e procurar uma unidade Embrapi a qualquer tempo com o seu projeto, tá? No caso da Embrapi. Voltando ao caso da FINEP. Quando tem uma chamada aberta, aí você tem um edital com as regras. Você tem que abrir ali o edital e ler todas as regras. Então, cada edital tem critérios diferentes, prioridades diferentes, temas, são temáticas diferentes. Por exemplo, esse edital agora foi Tecnologias 4.0. Então, são projetos que usam tecnologias, as chamadas tecnologias 4.0. Por exemplo, IoT, inteligência artificial, cloud computing, blockchain, todas essas aí. Então, necessariamente, tinha que ser um projeto que usasse essas tecnologias, senão não seria aceito. Então, se você manda lá um projeto que, sei lá, que não tem nada a ver, que não usa uma tecnologia dessa, de cara o projeto já seria filtrado, já seria cortado na entrada, tá? E aí você tem que atender lá uma série de exigências da FINEP, em termos de... A empresa tem que estar enquadrada, né? E o projeto tem que estar enquadrado nos critérios daquele edital. E aí você tem que submeter lá o projeto e torcer para que o seu projeto esteja bem escrito, esteja bem apresentado, que seja assim, um projeto de impacto e que a banca avaliadora da FINEP entenda isso e dê uma boa nota para o seu projeto. Porque, como eu falei, só nesse edital aí foram mais de 1000 projetos. Pelo volume de recurso ali, eu acho que não vão ser, sei lá, o máximo de projetos contemplados ali, vão botar em média 1 milhão por projeto. Como são 50 milhões, 50 projetos. Então, ali, o que a FINEP vai poder atender com esse recurso, né, pegando aí uma média, um valor médio de 1 milhão por projeto, vão ser atendidos 50 projetos. Teve mais de 1.100 projetos. Então, de 1.100, só 50 vão ser contemplados. Então, tem que ser um projeto bom. Tem que ser um projeto... O que é um projeto bom para a FINEP? É um projeto que gera impacto para a sociedade, é um projeto que tenha risco tecnológico, isso é importante. Eu mesmo aprendi há pouco tempo isso. Eu achava que um projeto de baixo risco era um projeto que tinha mais chance de ser contemplado. Não é. É o contrário. É um projeto de alto risco, que tem uma alta probabilidade de não dar certo, é o projeto que a FINEP gostaria de ajudar. Porque a FINEP pensa assim, se é um projeto de baixo risco, é um projeto que está todo redondinho, não tem risco nenhum, não tem risco tecnológico, então o empresário tem mais que tocar esse projeto sozinho mesmo, não precisa de dinheiro público. Agora, se é um projeto de alto risco, é um projeto que demanda uma inovação, às vezes disruptiva, e é um projeto que o empreendedor está ali pedindo ajuda do governo, e o governo entende que aquele projeto gera impacto para a sociedade, e realmente tem risco, aí a FINEP casa dinheiro. Aí a FINEP põe dinheiro junto com o empreendedor, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso, tá? Depende do edital, como eu falei. Mas aí cabe ao empreendedor estar ali acompanhando. Tem que ser... Eu sei que não é tão simples às vezes, a vida do empreendedor não é fácil, eu já fui há muitos anos atrás, então não é fácil você tocar uma empresa e ainda ter que ficar ali de olho em edital, edital da FINEP, edital do BNDES, edital do Sebrae, edital de não sei mais quem, mas não tem jeito, você tem que acompanhar isso, entendeu? Respondi ou não a pergunta? Guilherme, não, tá perfeito, obrigado. Essa sua ótica aí do risco também foi muito interessante, né? Eu acho que faz um sentido visto por um lado, né? Mais amplo, né? Mas muito obrigado, e o pessoal aqui da comunidade aqui também está se manifestando, né? Também é legal, né? Quem tiver oportunidade, quiser fazer um projeto desse, se tiver condição, né? De ter até uma
uma consultoria, alguém que possa também ajudar, né, a montar isso de uma maneira cada vez melhor, né, é sempre um ganho aí de tempo e de esforço, né? Mas muito obrigado, Guilherme, excelente, tá? Guilherme, você que tem acompanhado esse movimento todo de IoT, tirando um pouco assim, não o Guilherme, funcionário público, mas essa sua experiência toda de se envolver com esses contatos, de acompanhar esses projetos, o que você diria que é o grande desafio do IoT para o Brasil? Thelma sempre colocando a gente na parede, né? Com essas perguntas assim. Você foi educado falando que eu coloco na parede. Teve uma que falou que eu vou com umas 4, que eu vou com um chute. Mas eu vejo, acompanhando assim essa nossa relação dos últimos 3 anos, né? Como aumenta o número de envolvidos. O número que você está falando de associações ou de órgãos, nossa, cada vez mais aumenta. E eu fico pensando, assim, a maturidade de visão, se todo mundo tem o mesmo, sabe realmente o que é o IoT. Essa é a minha, eu estou te deixando mais relaxado, passando a minha visão, né? Se as pessoas realmente sabem o que é o IoT. Assim, eu diria o seguinte, Thelma. Como eu falei até lá no meio da apresentação, quando eu comentei lá daquela plataforma de inovação, lembra que a plataforma, no fundo, é uma forma de você trabalhar de forma cooperada. Eu acho que a IoT, o grande segredo de IoT é isso, é você tentar estabelecer parcerias. Eu acho que parceria é seria uma grande assim, dica que eu daria, estabelecer parcerias com as pessoas, com as instituições certas, porque o problema não é tecnológico. A tecnologia ela está dada. O problema não é de modelo tecnológico, o problema é de modelo de negócio. Então, e o modelo de negócio depende das parcerias. Por isso que, no fundo, tudo recai na parceria. Então, se você é uma startup pequenininha, você tem que tentar arrumar um cliente grande, tentar juntar com uma empresa grande dessas aí, ficar de olho nesses editais, isso que eu acabei de responder aí para o Valdir, ficar de olho nos editais, que bem ou mal eles acabam ajudando. Vou dar um exemplo clássico ali de uma startup que começou pequenininha, hoje ela já está valendo algumas dezenas de milhões, né? A AgroSmart, lá me deu um branco aqui no nome dela. Mariana. Isso, Mariana Vasconcelos. Eu já participei de evento com ela, a gente já almoçou na mesma mesa e ela me contou rapidamente a trajetória dela. E ela começou no Startup Brasil, que é um programa de fomento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje ele mudou, chama Conecta Startup Brasil, mas na época chamava Startup Brasil. Foi, sei lá, deve ter sido ali em 5, 6 anos atrás, né? 2014, 2012, não sei. Talvez mais tempo, até uns 8 anos atrás. E aí ela pegou ela, na época, acho que foi uma das startups vencedoras e pegou ali, acho que não era muita coisa, R$200 mil. E aí ela pegou isso e meio que investiu na empresa, mas já de olho no próximo edital. Aí ela meio que preparou a empresa para um edital maior. Ela pegou esses 200 mil e meio que ajustou a empresa para que pudesse fazer parte de um edital maior. E aí ela depois pegou 1 milhão. E aí depois ela entrou em outro edital e pegou mais um tanto a mais. E aí hoje ela já está sendo investida, ela já tem aceleradoras investindo nela, que ela já foi avaliada acho que mais de uma dezena de milhões de reais. Então, o caso dela, ela ficou de olho, ela usou aí o caminho de ir para editais, né? Mas, lógico, ela tinha um produto bom, ela tinha um mercado promissor, que é o agro, que não fez outra coisa a não ser crescer, né? Desde dessa época que ela começou com a AgroSmart. Então, o mercado do agro só tem crescido. Então, ela aquela famosa história, né? Você, às vezes, para dar certo, você tem que ser pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, ao lado das pessoas certas. Aí, realmente, você dá aquele boom. Entendeu, Thelma? Mas, então, assim,
fechando a pergunta, eu acho que a parceria, eu diria, é algo importante. Tá de olho aí no mercado como um todo e nesses editais de governo, acho que ajuda. Modelo de negócio. Então, acho que o problema não é nem tão técnico, o problema é muito mais de modelo de negócio. Eu colocaria essas características aí como, talvez aí na minha visão, as principais hoje para alguém que esteja empreendendo na área de IoT possa dar certo. Maravilha, interessante. E o que você viu de diferentaço aí de projetos? Porque é engraçado, né? Porque assim, quando a gente fala de segmentos, a gente está pensando em atender o mercado B2B, digamos assim, né? Atender a indústria, seja a indústria da saúde, a indústria do agro, a indústria de manufatura, a indústria dos, né? Mas ao mesmo tempo, você comentou a questão, não, projetos que impactam a sociedade. Se tivesse que escolher para iniciar uma operação de IoT, você recomenda no B2C, focar no B2C ou no B2B? Eu tenho exemplos aqui dos dois casos. No caso, não, se bem que B2, acho que seria mais B2B, acho que seria mais B2B, pelo menos os exemplos aqui que eu tenho. Porque, assim, projetos da indústria automobilística, eu conheço alguns parceiros aí que têm projetos que estão se dando muito bem na indústria automobilística, usando o IoT básico aí, IoT ali, rastreamento, RFID, sensores, usando beacons Evoy. Oi? Não, você falando aí me lembrou da Evoy, que era Reciclapac, que virou Evoy. É exatamente isso. Ah, tá, exato. Então, usando beacons e que conseguem, através de beacons ali, você faz um gerenciamento em toda a logística de uma indústria de automóveis e consegue assim, vender para uma indústria, mas ali você vendendo para uma indústria, você já praticamente banca todo o seu desenvolvimento. Se você consegue vender ali para meia dúzia de indústria e você vende como serviço, pronto, você conseguiu ali manter uma estrutura mínima para manter o teu negócio. E aí você tem dezenas de empresas na indústria automobilística, centenas talvez, que são potenciais clientes, entendeu? Então eu conheço empresas que estão crescendo bastante nessa área da indústria automobilística. Agora na área da saúde. Na área da saúde, um dos projetos que eu citei meio rapidamente ali no final é um projeto de inteligência artificial para detectar a imagem de tomografia pulmonar de COVID. Isso aí, o modelo de negócio disso está sendo vendido, o consórcio de empresas vende o acesso às imagens e cobra por imagem acessada. Então, o hospital ele vai lá, tira a tomografia do paciente e aí ele quer fazer uma análise de inteligência artificial em cima daquela tomografia. Então, cada análise que ele faz, ele paga lá um X para o dono lá do algoritmo, né, de inteligência artificial. Então, assim, o modelo, o cliente, né, esse pool de empresas que desenvolveu esse algoritmo de inteligência artificial, vende para o hospital. Só que o hospital, ele vai fazer análise em cima do hospital, é um hospital privado, né, no caso. O hospital privado, ele vai cobrar do paciente, mas o paciente acaba pagando indiretamente, né? Mas por isso que é interessante, eu falei na questão dos modelos de negócio. Então, o hospital, para ter acesso àquela inteligência artificial, o hospital ele paga um X lá por imagem, tá? Então, a empresa, na verdade, o pool de empresas que bolou esse negócio, ele está vendendo não para a pessoa física, para o consumidor final, mas está vendendo para o intermediário, que é o hospital. Então, é um outro exemplo de modelo de negócio. E parece que esse aí está fazendo um sucesso bem legal. Isso aí, a inteligência artificial está acertando mais que os médicos. Então, ela vê a imagem do pulmão e já detecta, nível percentual, quantos por cento aquele pulmão tem de piorar, de dar uma piora de caso de Covid, ter que ser entubado, ter que ir para UTI, esse tipo de coisa.
numa análise prévia, né? Uma análise assim feita antes da pessoa estar ruim, ela já nos primeiros dias de sintoma já tira aquela imagem do pulmão e a inteligência artificial já diz, ó, esse pulmão aí, pelo nosso banco de dados, pelo histórico, tem chance dessa pessoa ir para a UTI. Então aplica, aí o hospital obviamente vai aplicar um protocolo de remédios diferente naquela pessoa, naquele paciente, entendeu? Então está tendo bastante sucesso esse algoritmo de IA para COVID. Então é um outro exemplo. Não, maravilha. A gente tem uma pessoa na comunidade que tem essa linha mais acadêmica, ele desenvolveu isso e falou, ó, quem quiser tornar isso um negócio, eu ajudo. Eu entrego tudo que eu fiz, porque o negócio dele é acadêmico. Ninguém quis, tá vendo, pessoal? Olha lá o resultado de quem foi para frente, né? Tem que perseverar, né? Realmente, tem uma solução, tem que perseverar. Eu sei o que é. Eu gostei. Obrigada. Eu acho que para mim foi muito importante esse feedback que você deu da sua visão sobre parcerias, modelos de negócio, que é o que a gente busca aqui desenvolver no Tudo sobre a IoT, né? E eu estou persistindo, Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, eu tinha combinado com o Guilherme até às 7, então a gente tem 5 minutinhos. Senão a gente vai encerrar. Thelma? Bora, Denise. Vou fazer uma pergunta, aliás, 2 perguntas. Primeiro, como é que está o Brasil em relação aos demais países? Se tem alguma dificuldade aqui maior em relação aos outros países, ou característica? E a segunda, o que você tem de exemplos na área de educação, de IoT para educação, que a gente nunca escuta falar sobre isso? São as 2 perguntas. Ok, Denise. Denise, foi essa Denise que comentou lá no grupo da lei de informática? Dos desafios, dos obstáculos, etc. Você tinha até, acho que, feito um comentário sobre os questionamentos que o Brasil sofreu, né, que a lei de informática sofreu perante a OMC. Isso. Isso já foi tudo sanado, viu? Já foi resolvido, Denise. Tanto é que a gente está com uma nova lei, que é essa lei de TIPS, que já está em vigor, ela entrou em vigor em 1º de abril desse ano, e atendeu às demandas lá da Organização Mundial de Comércio. Tá. Então, isso aí é algo que foi aceito, tá? E já está operacional a nova lei. Tá. Em relação você falou de comparar o Brasil com outros países, né? Em termos de internet das coisas. Isso. Dá uma olhada naquele documento que eu falei, aquele documento é bem interessante, o documento do Estudo IoT, que está lá no site do BNDES. E no eu já naveguei bastante ali. Fiquei, aliás, muito bem impressionada. Aquele documento foi muito bem feito, realmente, muito bem escrito. Mas, assim, eu diria que, olhando para aquele documento e olhando para o que a gente faz aqui no Brasil, eu diria que o Brasil está em pé de igualdade com outros países, tá? Não tem nada que nos coloque para trás. Eu acho que a IoT está indo bem, está caminhando bem no Brasil. Acho que até diria mais. Eu acho que o Brasil tem sido exemplo para muitos países de ter adotado desde cedo essa governança aí de IoT. O governo tem ter apoiado, todo o ecossistema ter abraçado a causa, né? Acho que o povo brasileiro é um povo que gosta muito de tecnologia, e como a IoT é tecnologia na veia, então acaba que muita gente adotou a pauta de IoT como na verdade, é uma pauta positiva, né? E aí muita gente usa essa pauta positiva para desenvolver seus negócios. Então no Brasil acabou ganhando assim, uma certa relevância. Vocês cobram essa pergunta lá do Rodrigo Santana, viu, Thelma? Que vai ser o próximo encontro aí que você vai ter, o Rodrigo da Anatel. O Rodrigo, ele viaja muito aí o mundo todo, ele participa de reuniões em fóruns internacionais. O Rodrigo vai poder responder essa pergunta talvez melhor do que eu. Mas o Rodrigo, com certeza, vai dizer que o Brasil também não deve nada a ninguém, pelo contrário. Acho que o Brasil está até para vários países, na visão de vários países, o Brasil está numa posição de liderança em IoT. E qual foi a outra pergunta mesmo?
sobre educação. Educação. Associada à educação. Pois é, educação realmente é uma transversal que você viu que está lá no nosso radar, está lá escrito lá, uma daquelas linhas que eu coloquei lá, capacitação. A gente tem tido alguns movimentos ainda tímidos para tentar melhorar. A gente já chegou a trabalhar junto com o Senai, criamos um curso de técnico IoT. Criamos não, o Senai criou, né? A gente deu um certo apoio, mas o Senai criou um curso de técnico IoT. A gente tem planos nessas câmaras, tanto é que as câmaras que eu citei, a gente tem todas elas não, mas pelo menos na Câmara da Indústria, na Câmara do Agro, a gente tem grupos de capital humano que estão, de alguma forma, trabalhando para disseminar mais a educação em internet das coisas. Em alguns casos, até mudando emendas de cursos técnicos ou emendas de cursos superiores. Então, em alguns grupos já estão até se envolvendo com o MEC para tentar, vamos dizer assim, potencializar mais essas alterações nas emendas de cursos técnicos. De cursos técnicos e cursos superiores também, tá? Então, assim, tem sido feitos movimentos, mas dentro ainda muito no âmbito do governo. Isso realmente não está sendo passado muito para fora. Eu espero que a gente consiga passar melhor essa mensagem da capacitação. Agora, eu sei que tem cursos. Ontem mesmo eu estava fazendo essa mesma participação que eu estou fazendo aqui no MBA lá da USP, né? O MBA de IoT da USP. Aí eu recebi o convite lá da professora Márcia Ogawa, e aí fiz uma rápida apresentação muito semelhante a essa que eu fiz hoje aqui. E então, tinha uma turma lá de umas 18 pessoas, a maioria empresários também, mas que estão focados aí também em IoT. Então, estão focados, tanto é que estão pagando aí um curso que acho que não é barato, mas é justamente um MBA, já é uma pós-graduação em IoT. Então, a gente tem em todos os níveis assim, exemplos, mas realmente poderia estar sendo mais disseminado, isso eu concordo. Minha pergunta não era nem exatamente sobre capacitação, mas sobre aplicação na educação em geral. Na área de educação, mas porque o que usar a IoT para educar. O que eu vejo é muito seria o equivalente de uma casa, um edifício inteligente dentro da escola, com possibilidade de ter dados de várias escolas que as secretarias de educação, o Ministério pudessem usar. Vejo muito aplicações de controle de entrada de alunos na escola, se faltou, se não faltou, possibilidade de evasão da escola conforme movimentação dos alunos, mas vejo pouco em relação a alguma coisa de aprendizagem em si. Mas é porque talvez tenha pouca coisa, porque não seja algo fácil. Que exemplo você daria de um uso de uma solução de IoT que melhore a aprendizagem do aluno? Isso, pois é, porque fica mais na linha de um objeto inteligente, né? Que é criado... Pois é, porque a IoT, para caracterizar a IoT, você tem que ter um sensor, você tem que ter ali algum sensorzinho capturando algum tipo de informação de grandeza física, né? Então, no caso de uma educação, que é um aluno assistindo a aula, como é que eu melhoro a vida de um aluno sendo educado? Entendeu? Sim, mas então, exatamente essa dificuldade que eu queria identificar. É por aí mesmo. Eu não consigo ver uma área, tanto é que é uma área que sempre que falo educação, eu vou mais na linha de educar para a IoT, e não usar a IoT para a educação. Entendi. Realmente eu não vejo, não tenho muitos exemplos, porque é algo que talvez não seja, talvez não encaixe muito bem numa aplicação de IoT, como é uma aplicação do agro, como é uma aplicação de saúde, como é uma aplicação de cidade inteligente. A educação, ela não você não precisa usar um sensor, você não precisa usar dos conceitos de IoT para a educação, entendeu, Denise? Entendi. Eu fico mais na linha de algum objeto inteligente que perceba alguma coisa do ambiente, que perceba se a pessoa, se o aluno tocou em alguma coisa, por exemplo,
modelo de um sistema digestivo, onde você tem sensores, onde você tem respostas, luzes e coisas assim. Entendeu? Mas foge na linha de algo que você está sensoriando e coletando dados e fazendo análise, etc. Legal. Vamos encerrar com a pergunta do seu xará, Guilherme Cavalcante, por favor. Obrigada, Denise. Depois vou deixar um áudio para você lá no grupo, porque eu tenho uma situação que eu já vi. Tá bom. Obrigada. Não, muito bacana e relevante, tá? Acho que a educação está na base de tudo. Eu acompanho alguns projetos no México e na Colômbia, muito interessantes, ligados à educação, mas não com essa finalidade de educar, né? Na verdade, eram umas mochilas rastreadas dos alunos de uma prefeitura da Colômbia, onde eles mapeavam a ida e a volta dos alunos para casa. E eram 5.000 alunos, e com isso eles faziam as ciclovias, faziam áreas de esporte e lazer no caminho dessas crianças, né? Então, o objetivo era diminuir, né, a parte de envolvimento com tráfico de drogas e outras coisas, aumentar o número de pessoas adeptas ao esporte, né, e monitorar um pouco como é que era a ida e volta das crianças, né, para as escolas. E era um projeto ligado à educação, mas não com esse intuito aí de ajudar na educação. Mas tem vários outros projetos muito interessantes, como ele falou, auxiliares, né? São dispositivos, né, conectados de rastreamento de outras coisas, que podem dar a temperatura da sala, né, a iluminação, e mostrar assim a diferença, né, estatística. Olha, com uma temperatura mais assim ou menos assim, você tem um rendimento melhor dos alunos, né? Bibliotecas e outras coisas, né? Mas o que eu queria falar mesmo, para fechar aqui, era sobre as hubs de inovação, tá? Tive em Singapura também em novembro, viajei para alguns outros lugares e eu vi a importância disso, né? Então, as hubs de inovação presentes regionalmente, né? E assim, voltadas para setores que têm problemas, então setores de energia, setores de agro, setores e tal, são as coisas que de longe tinham um melhor resultado prático, né? Saía dessas hubs de inovação os pedidos de auxílio ao governo e chegava nessas hubs de inovação as demandas das específicas indústrias, né? Indústrias de energia, etc. Então era um grande polo de juntar, né, pessoas, startups e empresas do setor, tá? Com problemas reais para serem resolvidos. Então, talvez seja uma maneira de acelerar, né, assim, esse casamento, né, assim como a Thelma tem feito aqui, de juntar esse grupo interessado em OT, esses segmentos, né? E eu estou especificamente agora trabalhando no desenvolvimento de uma hub de energia aqui no Rio de Janeiro, tá? Voltada para essa área de energia, e eu vi como isso é bacana, tá? E aí nessa a gente vê, né? Nossa, falta educação, pô, vamos botar um gestor de projetos para ensinar as pessoas a gerir projeto, fazer plano de negócio. Vamos conversar com as empresas que elas têm um fundo, né, de uso obrigatório em desenvolvimento de pesquisa, e muitas não usam, né? Então, muitas coisas assim que podem ser feitas quando você tem essa hub de inovação focada naquele tipo de atividade e regional, né? Uma no Rio, uma em São Paulo, uma em Cuiabá, uma em Recife, uma em Fortaleza. Eu acho que isso podia contribuir demais para o projeto, para um país do nosso tamanho, né? Isso, concordo plenamente, assino embaixo. Do meu Mara... xará aí. Fica a dica. Então, obrigada, Cavalcante, pelas suas contribuições. Obrigada, Denise, por ter enriquecido aí. Importante essa visão. Você, como uma profissional da educação, procurando atrair novas ideias para o ensino, melhorar o ensino, muito interessante. Guilherme, obrigada. Eu sempre fico muito feliz que você é disposto a colaborar, está apoiando aqui o Tudo sobre a IoT. Obrigada. Me surpreendeu realmente a quantidade de ações. Eu tinha esperança que a gente tivesse um pouco mais evoluído em relação às câmaras, mas eu acho que a questão da pandemia influenciou alguns atrasos, então é aceitável, digamos assim. E quero que sempre que você puder compartilhar os documentos que você acha interessante,
para a gente poder estar acompanhando. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada a todos os participantes, todos os membros. Uma salva de palmas aqui no Reactions para o Guilherme. Muito bom. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Thelma, mais uma vez. Eu sei que as câmaras, de repente, elas estão devendo um pouquinho, realmente, mas a gente tem, né, realmente o contexto da pandemia atrapalhou, não foi um pouco, não, atrapalhou bastante. A gente teve outras... Não só a pandemia, a gente teve 3 aspectos só tentando fazer, né, limpar minha barra aqui com a Thelma, 3 aspectos complicados esse ano. A nova lei de informática, a gente estava muito focado na nova lei de informática, e isso desviou um pouco a atenção em relação ao plano de IoT, a pandemia e a divisão do ministério. E quando você está resolvendo a pandemia, vem o ministério e pá, é dividido. A gente tem que passar por todo um processo de reestruturação e tal, e isso acaba atrapalhando nos nossos trabalhos também. Então, cada hora é uma coisa que aparece, entendeu? Então, é isso. Mas, gente, boa noite, beijo a todos. Muito obrigado e fico à disposição para os próximos encontros. Combinado. Abraço, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a todos. Boa noite.